Fala pessoal, bora comentar sobre a carteira de dividendos do BTG Pactual relativo a setembro deste ano. Então bora olhar as empresas dessa carteira para perceber se temos bons nomes ou não para uma carteira que poderá gerar uma boa renda passiva. O primeiro ponto, o objetivo dessa carteira é de selecionarem empresa boa, lucrativa, que poderá gerar valor para acionista, tanto de apreciação e também de bons proventos que essa empresa poderá pagar. O primeiro ponto, que eu não gosto tanto de carteira recomendada, é que, em geral, o pessoal acaba movimentando muita carteira e praticamente todo mês acontece certa movimentação e sai algum papel e entra outra empresa no lugar. Então, as principais movimentações para setembro retiraram a Klabin, Sabesp e Caixa Seguridade e colocaram CPFL, Copasa e Vulcabras. E também reduziram a exposição no Banco Itaú em 5 pontos percentuais, e aumentaram a exposição na Equatorial e na Vibra Energia. Então, em geral, o pessoal acaba movimentando bastante com várias compras e vendas e também aumentos ou reduções de participações. E aqui nessa foto temos a carteira recomendada para setembro de 25 e perceba que temos vários nomes clássicos que poderão pagar bons proventos neste e no próximo ano. Então, a primeira que permanece há bastante tempo é a Petrobras com 10% de peso. E veja que a empresa segue negociada por múltiplos bem baratos, EV sobre EBITDA na região de 3,6, o que fica sendo a metade do múltiplo médio olhando para o histórico da empresa. Então, apesar desse grande valor do mercado e cotação bem acima do que anos anteriores, a Petro ainda segue negociada pela metade do múltiplo médio. Já no quesito dividendos, eles esperam por 9,3% de yield para 2025 e 10% no próximo ano. Então é um bom yield, porém longe daquele mega dividendo que a Petro estava pagando na faixa de 20% por ano. Já a segunda empresa com 10% de peso é o Banco Itaú, e eles projetam 10% de yield neste ano e 7% no próximo ano. Lembrando que é dividend yield projetivo em relação ao exercício de 2025, e quem acompanha o Itaú sabe que grande parte do dividendo relativo a 2025 só será anunciado em fevereiro de 2026, que é justamente o período da divulgação do balanço do quarto tri. Então o Itaú anuncia uma pancada de proventos e acaba sendo o maior provento anual. Já outro nome é Eletrobras, 4,6% de yield neste ano, e eles projetam 9% no próximo ano. Então, se esse fato acontecer, pode despertar um alerta das pessoas para uma ação de energia que poderá pagar bons proventos. Já outra empresa, Equatorial, que eu discordo para uma carteira de proventos, e eles projetam de 3 a 4% de yield, e olhando para o histórico da Equatorial, a empresa sempre repassou 25% payout, consequentemente, com este PLD 10, o dividend yield não é tão atrativo. Já a CPFL, que entrou na carteira com 5% de peso, eles projetam 7% de yield após essa alta na cotação. E a perspectiva é que a CPFL permanecerá pagando bons proventos, até porque o payout mínimo da empresa é de 50%. E na prática, a empresa tem repassado uns 70% do lucro em proventos. Então, com este bom lucro que a empresa segue entregando, em endividamento controlado, a perspectiva é pela manutenção de bons pagamentos. Já outro nome, CEMIG, que eles projetam 6,9% de yield neste ano e 6,3% no próximo ano. E aqui só considera 50% payout, e na prática a CEMIG tem pago um pouco além do que isso. Já outro nome, Copel, 5% de yield neste ano e 10% no próximo ano. Então o mercado acredita que a Copel poderá pagar proventos melhores por causa de um payout maior devido à sua nova política de proventos. Já outro nome, Gerdau, 4% de yield esperado, e este baixo yield esperado é por causa do endividamento que cresceu um pouco e também por causa da piora no preço do aço que tem impactado o resultado da empresa. E para quem não sabe, a Gerdau paga um payout na faixa de 30% a 35% e a empresa paga dividendos trimestrais há bastante tempo. Porém, apesar da boa consistência nos anúncios de forma trimestral, o dividendo acaba oscilando muito por causa da operação da empresa, que acaba sendo cíclica. Já outro nome, Vibra Energia, que eles projetam 5,8% de yield, Copasa, 6% neste ano e 3,7% no próximo ano, Direcional, 5% de yield e Vulcabras na região de 7% a 8%. Então sim, tem vários papéis aqui que poderão pagar bons proventos neste e no próximo ano, e tem outros que são mais ou menos com yields baixos para moderados, entre 3% a 5%. E aqui você não tem que olhar uma carteira recomendada e seguir à risca, tem que ter todas as empresas, até porque você pode gostar mais de uma,
pode achar que está mais barata, mais promissora, e pode achar que outra não é tão atrativa assim. Então você pode moldar sua carteira a depender do que você julgar interessante. Outro ponto, nesses relatórios do BTG, eles fazem vários comentários sobre as ações, e para ter acesso a esses relatórios completos, basta possuir uma conta na corretora BTG. Então, se você quiser abrir uma conta no BTG, eu indico o parceiro do canal, que é o escritório de assessoria, Casa Capital, e o link está aqui na descrição do vídeo. E criando a sua conta com Casa Capital, você conseguirá diversos benefícios na corretora BTG, na conta corrente, também tem um cartão Black e muito mais. Caso você possa interesse, preencha o formulário aqui abaixo e aguardo o pessoal entrar em contato com vocês. Daí sobre um pequeno resumo das escolhas para setembro, Banco Itaú, que segue sólido, com ROI alto e a perspectiva do crescimento da rentabilidade para um ROI na faixa de 25%. Então eles acreditam na expansão dos lucros e da rentabilidade do Banco Itaú, e como o banco tem pago um payout bem elevado, de 60% a 70%, esse ponto poderá gerar bons dividendos para o acionista, tanto do Itaú e também da Itaúsa. Já um ponto que eu acho negativo é o alto PVP da YouTube 4, que subiu para 2.0, e percebe que este patamar acaba ficando acima do que a média histórica da empresa. E, em geral, não acabou sendo aquela grande região de compra de produzir um bom retorno para o acionista. Então, cautela com essa euforia, porque parece que agora todo mundo quer o Banco Itaú, mas aparentemente já está bem precificado. E também tem a opção mais barata, que acaba sendo YouTube 3, por um PL mais barato, de 8.7 versus 9.8, PVP é mais barato, e o Dividend Yield é maior, de 8.9%, frente aos 8% da YouTube 4. Então, quem opta pelo Banco Itaú, seria mais prudente olhar para YouTube 3, que é mais barata, e o Dividend Yield é melhor. Já sobre outra empresa da carteira, Petrobras, Petro 4, e eles acreditam que a empresa deverá reduzir a quantidade de investimentos para o próximo ano, porque aconteceu uma piora no preço do petróleo. Então, alguns investimentos podem deixar de ser tão rentáveis e a empresa pode acabar priorizando alguns projetos que poderão gerar um retorno melhor, mesmo considerando esta piora no preço do petróleo. Outro ponto, o endividamento permanece controlado, a empresa segue gerando muito caixa e a perspectiva é pela manutenção de bons dividendos na faixa de 10% a 11%, só considerando o dividendo recorrente da empresa. Além do mais, a Petro tem anunciado trimestralmente data como para abril, junho, agosto e depois para novembro ou dezembro. Então, em breve, podemos ter outro anúncio para novembro, quando divulgarem um balanço do terceiro TRI deste ano. E, por sinal, a tendência é de balanços melhores em relação ao primeiro e ao segundo TRI, já que a empresa tem batido recorde de produção e o preço do petróleo permanece em um patamar parecido. Então, com este aumento na produção, custos controlados, custo de extração, um dos menores do mundo, esse ponto pode acarretar em balanços melhores para o terceiro TRI deste ano. Já outro nome que recomendam é a Equatorial, que eles estimam uma taxa interna de retorno real de 10,1%, ou seja, eles estimam que a Equatorial poderá entregar IPCA mais 10,1% de retorno, o que teria quase 3 pontos percentuais de prêmio frente ao Tesouro IPCA. Porém, no caso da Equatorial, como a empresa só paga 25% payout, então perceba que o Dividend Yield é bem baixo, de 2,2%. Então, para dividendos, aparentemente temos coisas melhores que poderão pagar bem além do que 6% olhando para ações de energia. Já outro nome que entrou na carteira recentemente foi a CPFL. Eles estimam um retorno esperado de IPCA mais 9, o que também possui prêmio frente aos títulos públicos. E no caso da CPFL, como a empresa tem apresentado bons lucros, dívida controlada e tem pago um alto payout, então a perspectiva é por dividendos na faixa de 7% para este e o próximo ano. E de fato, de 2020 para cá, a CPFL aumentou o seu payout, então perceba que o dividendo por ação cresceu em comparação com anos passados, em que a empresa só pagava 25% payout. Então, no caso da CPFL, eu ficaria torcendo que o mercado batesse um pouco na cotação para a margem de segurança aumentar, o retorno esperado também ficaria melhor e o dividend yield poderia subir para além do que 8%. Então, tendo paciência, dá para pegar a CPFL em preços bem melhores. Já outro nome, Eletrobras, que eles também seguem recomendando e estimam uma taxa interna de retorno real de 12,3%, ou seja, IPCA mais 12%, e eles acreditam que a Elet é o nome mais barato, olhando para a parte de energia, porém, devido a uma maior complexidade, maior risco de governança e dividendos menores,
o mercado aparentemente ainda não precificou o melhor papel. E de fato, quem vai estudar a empresa percebe que acaba sendo bem complicado de estudar e projetar alguma coisa. Além disso, recentemente a empresa anunciou 4 bi em proventos relativos ao primeiro semestre de 25, o que representou 4,5% de yield. Então, se no segundo semestre esse fato também acontecer, perceba que a empresa poderia pagar uns 9% de yield por ano. Já outro nome que entrou em várias carteiras para receber proventos é a Copel, porque a empresa definiu um payout mínimo de 75% para subir a sua alavancagem para a região de 2,8 dívida líquida sobre EBITDA, o que a empresa estima como sendo uma estrutura de capital ideal. Então, para isso, a Copel irá pagar um payout mais elevado e esse ponto poderá gerar dividendos melhores para o acionista. E nas estimativas do pessoal, eles acreditam que a empresa poderá entregar um retorno na faixa de IPCA mais 10. Já um nome que entrou na carteira recentemente foi a Copasa CSMG 3, que eles acreditam que poderá estar barata, isso considerando um cenário de privatização. Caso contrário, se esse ponto não for para frente, eu acho que a Copasa está cara nesse preço e o dividend yield não será nada fora da curva. Então perceba que o yield atual da Copasa é de 5,7% e que, ao olhar com calma, a empresa paga muito provento do tipo JCP. Então, nesses preços, o yield líquido ficará na faixa de 5%. Então, cautela para não ir nessa euforia de comprar porque está subindo e acredita que a alta vai continuar. Então, esse patamar de precificação na Copasa só condiz se essa privatização for para frente. E se esse fato acontecer, a empresa ainda poderia subir de 30% a 50% na cotação. Já outro nome que também está na carteira de proventos é a Vulcabras, que tem pago dividendos mensais na faixa de 12 centavos e meio. A empresa tem apresentado bons lucros, consistentes e crescentes, e a perspectiva permanece positiva com ganhos de produtividade e aumento de margens. Então, olhe esta foto, receita líquida crescendo quase todos os anos, lucro bruto também aumentando, EBITDA crescendo e o lucro que saiu da região de 100 milhões para mais de meio bilhão. Fora que a margem líquida recorrente também cresceu para 17%. Ou seja, para cada real de receita, hoje a empresa consegue produzir quase o dobro de lucros em relação a 2019. Outro ponto, ainda temos um mega provento em aberto da Vulcabras, data com 8 de setembro, pagamento 22 de setembro, valor 1,10 por ação, 5% de yield na cotação atual. Fora os dividendos mensais de 12 centavos e meio para outubro, novembro e dezembro, e cada um representa 0,57% de dividend yield. Então temos quase 1,48 em aberto, 6,7% de yield na cotação atual. Então perceba que em cerca de 4 meses você poderia receber quase 7% de yield na empresa. Mas também tem a cautela após toda essa alta na cotação. Já outro nome, que também está na carteira de proventos do BTG, é a CEMIG, que tem sido uma das melhores elétricas da bolsa quando pegamos janelas de médio a longo prazo. E para quem não sabe, a CEMIG atua em geração, transmissão e distribuição de energia. Fora que também temos o segmento de gás com a GasMig. Outro ponto, a CEMIG possui bons indicadores de qualidade na sua distribuidora e fica sendo uma das melhores do país. Fora isso, o pessoal estima um retorno esperado de IPCA mais 9,1%. Outro ponto, várias pessoas estão olhando o yield passado de quase 13%, e este yield está inflado por causa de efeitos extraordinários, então cautela com este ponto, porque o dividend yield recorrente esperado fica na faixa de 7%. Então, se olhar por esta métrica, o dividend yield esperado é bem razoável. E por fim, temos aqui o quadro das ações recomendadas para dividendos para setembro, e vemos que tem nomes que de fato irão pagar bons proventos, além do que 8%, e outros que poderão ser moderados de 3% a 5%. Então tem alguns nomes que eu não investiria olhando para dividendos, por exemplo, Equatorial, que o dividend yield tende a ser baixo, que deverá pagar uns 3% de yield na cotação atual. E por fim, aqui aparece o retorno acumulado desde novembro de 2019, e essa carteira de proventos entregou quase 100%, enquanto o índice de dividendos, IDIV, 67% e o IBOV, 31%. Então, historicamente, o pessoal do BTG conseguiu selecionar bons papéis para esta carteira e produziu um retorno acima do que o mercado. Então, pessoal, comentamos aí sobre a carteira de proventos do BTG para setembro. Comenta sobre quais nomes destacados vocês investem e também se você quer que eu comente de forma mais aprofundada sobre algum nome que foi destacado. Fora isso, deixa aqui o gostei no vídeo, se inscreva no canal
E também considere se tornar membro do meu canal para ter acesso a quase 700 vídeos para você aprender a investir melhor. E fora os vídeos, tem planilhas com preço de projeções, tem minha carteira aberta, meus aportes, ações que eu sigo de olho e muito mais. Tem aquele ponto, se assinar agora e não gostar, é só cancelar um clique. E também se você quiser migrar para o BTG Pactual e ter acesso a esses relatórios específicos sobre ações, sobre o mercado, sobre fundos imobiliários e etc., é só preencher o formulário aqui abaixo e o pessoal do Casa Capital entrará em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.